Olá a todos, mais uma aula de pipeline de render gráfico. Na aula de hoje veremos sobre linhas e curvas. Como já combinamos, os pontos são representados por letras maiúsculas, os vetores são representados por letras minúsculas e os escalares são representados com letras gregas. Hoje veremos o algoritmo DDA. DDA é um algoritmo incremental que se baseia na equação da reta. Como já vimos, a equação da reta é descrita por y igual a ax mais b, onde a é o coeficiente angular, ou seja, a inclinação da reta, e b o deslocamento em y. Aqui o algoritmo. O algoritmo ele recebe dois parâmetros, dois pontos. A primeira coisa que o algoritmo faz é calcular um vetor delta da diferença dos dois pontos. Aqui no exemplo, o ponto 2, 2 e o ponto 7, 4, a diferença dos dois pontos é o vetor 5, 2. A segunda coisa é obter o ponto inicial. O próximo passo, ele declara uma variável passo e esse valor ele vai ser o valor máximo entre as variáveis, entre os valores de x e y do vetor delta. Então, no nosso caso aqui, o valor absoluto entre 5 e 2, o maior deles é 5. Então, o passo é igual a 5. Se o passo fosse igual a zero, quer dizer que os dois pontos coincidem, então não há linha entre eles. Agora, o próximo passo é gerar um vetor que vai determinar quanto que o ponto anda nas duas direções, x e y. Para fazer isso, é só dividir o valor do vetor delta pelo número de passos. Então, temos o valor 1 e 0,4. Agora, entramos num looping for, que vai ser executado tantos passos forem, no caso aqui, no nosso caso, 5 passos. E para cada passo, ele pinta o ponto e ele calcula qual que é o próximo ponto a ser pintado. Para isso, ele soma mais aquele vetor delta ao ponto atual. Então, o ponto atual é o ponto inicial, 2, 2, mais o delta, que vai ser 1 e 0,4. Então, 3 e 2,4. E ele faz isso quantos passos forem até chegar no ponto final. Fim do algoritmo. Exercícios. Desenhar a reta ponto a ponto, partindo do ponto A, 1 e 0, até o ponto B, 2 e menos 4.